Olá, eu me chamo Luca Palmieri e eu vou falar um pouco melhor sobre a minha pesquisa, intitulada Vapor, a produção de localidade e as disputas de sentido no movimento Vaporwave. Essa pesquisa vem de uma possibilidade de pensar um musicar local em um local bastante diferente dos outros, a internet. Dessa forma, o Vaporwave surge como um exemplo bastante interessante para esse trabalho, já que ele é considerado um gênero da internet, ou seja, um gênero que é criado e se cria na internet. Esse relacionamento intrínseco com a internet é notado no Vaporwave através de diversas faces. A primeira delas seria o compartilhamento. Ou seja, o Vaporwave se estabelece a partir das redes e sobrevive através do compartilhamento que é feito pelos usuários através da rede. Por outro lado, também a gente pode citar que o Vaporwave ele vive bastante pela internet, justamente pelo fácil compartilhamento tanto de metodologias, softwares de edição de áudio ou de imagens, como pelo compartilhamento massivo de sons e imagens que só pode ser feito a partir da internet. Então é interessante pensar como todo esse musicar, essas práticas que revolvem a partir do Vaporwave, encontram a localidade na internet, justamente no cyberespaço. Esse relacionamento intrínseco com a internet é notado no Vaporwave através de diversas faces. A primeira delas seria o compartilhamento. Ou seja, o Vaporwave se estabelece a partir das redes e sobrevive através do compartilhamento que é feito pelos usuários através da rede. Por outro lado, também a gente pode citar que o Vaporwave ele vive bastante pela internet, justamente pelo fácil compartilhamento tanto de metodologias, softwares de edição de áudio ou de imagens, como pelo compartilhamento massivo de sons e imagens que só pode ser feito a partir da internet. Um dos traços mais marcantes do Vaporwave é a sua relação com a nostalgia. Grande parte das obras que são criadas dentro do selo Vaporwave vão se basear na recontextualização de músicas dos anos 80 e 90, que vão caracterizar um som clássico dessa época e recontextualizarem elas numa nova esfera, um ambiente etéreo, nostálgico, que vai estar ligado ao uso da reverberação, do eco e dos atrasos. É importante dizer que o Vaporwave não vai operar somente pela via sonora, mas sim também por uma via estética. Assim como o som busca essa referência nostálgica dos anos 80 e 90, no seu âmbito estético, isso também é bastante notável. Essa esfera vai abarcar, então, uma reconstrução e recontextualização de imagens clássicas dos anos 80 e 90, ou da paisagem que é criada referente aos anos 80 e 90, criando novos materiais que compõem, assim, materiais audiovisuais, como clipes ou também figurando como a capa dos álbuns. Através da leitura de comentários em sites ou de discussões em fóruns, diversas vezes foi encontrada a frase de pessoas que afirmavam dizer que o Vaporwave fazia com que elas se sentissem nostálgicas por uma experiência que elas não viveram. Então, se tornou bastante interessante também pensar justamente nessa nostalgia enquanto uma localidade. Ou seja, pensar que o Vaporwave, através das suas construções audiovisuais, opere uma localidade nostálgica. Assim, o Vaporwave pode ser lido como um enunciado sobre justamente essas contradições entre como o passado imaginava o futuro e como esse presente encara essas imaginações. Ou seja, se antes existia um otimismo tecnofuturista sobre o futuro, agora existe um mundo que não goza dessas qualidades, que, em contraposição, passa por crises climáticas, políticas e econômicas. Assim, o Vaporwave pode ser lido como uma expressão artística da ontologia do assombro, de Jacques Derrida. Essa ideia, basicamente, vai dizer que certas noções passadas de futuro falharam, o que causa uma interrupção na sequência ordenada entre passado, presente e futuro. Assim, o presente é constantemente assombrado por essas noções passadas de futuro, de
promessas que não foram entregues e falhas nessa sequência ordenada do tempo. As imagens dos filmes Blade Runner e De Volta para o Futuro são bastante interessantes para pensar nessa ideia. Em ambos, temos uma imaginação de futuro distópico com os replicantes e utópico com os skates voadores. Entretanto, essas previsões de futuro, em nenhum caso, acabam por se concretizar, tendo assim essa constante ideia de que o futuro nunca chegou, de que vivemos ainda um espaço intermediário até a chegada dele. Ou, por outro lado, também de que essa promessa era apenas uma mentira, de que nunca chegaremos em um cenário com skates voadores. O Vaporwave é, então, em sua essência, uma expressão da ontologia do assombro. Ele já brinca com essa utopia tecnofuturista, já consciente de que ela não se concretizou, já consciente das suas falhas. O Vaporwave vai se anunciar, então, como um estudo sobre esses futuros perdidos, utopias e distopias que, com o avançar do tempo, acabam sendo esquecidas. Mais tarde, voltam como espectros, fantasmas que assombram o nosso presente.